Graça e paz amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série Teologia Paulina. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento com você. Pois é, e se você chegou aqui, caiu de paraquedas, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho da notificação para você receber as aulas, as novidades, as dicas teológicas, as lives que nós temos feito aí. Estamos crescendo juntos, né? Somos eternos estudantes de teologia, né? Talvez você já tenha a sua formação, assim como eu, um bacharel, esteja iniciando seus estudos. Não importa, somos estudantes e a gente cresce juntos, a gente aprende um com os outros, perfeito? Você que já é inscrito no nosso canal, peço a você, né, que dê o like, comente. Você que está chegando agora também, você possa aí fazer seus comentários, ajudar aí a engajar o canal. Compartilhe esse vídeo com amigos, os grupinhos, do WhatsApp, Facebook, perfeito? Nós estamos hoje, né, trazendo aí a quarta aula, nós estamos aí nos baseando como livro-texto para comentários, né, para a gente comentar. Estamos nos baseando no livro de Jim Dow, da editora Paulus, uma obra que é um clássico, né, que é essa obra aqui, a Teologia do Apóstolo Paulo. Para quem não sabe, tudo bem, a editora Paulus é uma editora católica, porém o autor é protestante, tá? Jim Dow, teólogo, né, metodista, e é uma das maiores autoridades aí, teologia paulina, né? E nós estamos aí comentando aí, falando um pouco sobre, tem muita coisa, estamos ainda na introdução, tem muita coisa para falar sobre Paulo e a humanidade, Paulo e a lei, Paulo o pecado, Paulo e o evangelho, Paulo e Adão, etc. Muita coisa, muita coisa. Então a gente vai seguindo aí, certo? E aqui embaixo, nos comentários, nós temos aqui o link do Apoia. Se você tem o desejo de abençoar o nosso canal, você entende que esse canal é bênção para a sua vida, para a vida de outras pessoas, você pode se tornar um apoiador ali, um mensal, aqui abaixo no link você vai ver, a partir de R$5, né, dentro das suas possibilidades, né, se você tem um pouco mais de condição, você pode abençoar o nosso canal todos os meses aí, com uma oferta de R$10. E fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo aí onde a gente troca ideias, né, dicas, né, teológicas, o grupo dos apoiadores, perfeito? É uma forma que a gente encontrou para bonificar os apoiadores, certo? E vamos começar a sortear livros de teologia quando nós alcançarmos a nossa meta que nós temos lá no Apoia-se. Apertando esse link aí abaixo você vai ver a nossa meta. E vamos começar a sortear livros de teologia livros de teologia para os apoiadores, perfeito? Então vamos lá. Então vamos falar um pouco aí, eu parei aqui na página 35. Estamos ainda nos prolegômenos, né? Teologia ou retórica? Ele diz aqui, a terceira fase nos estudos bíblicos contemporâneos com possíveis implicações para a teologia de Paulo, em particular, são os desenvolvimentos da crítica literária. Mas aqui o impacto é menos óbvio. No caso de muitos dos outros documentos do NT, somos obrigados a tratar apenas com um autor deduzido, uma vez que o autor real nos é desconhecido, talvez em exceção de um nome de um ou dois pormenores. Em tais circunstâncias, a especulação sobre o autor e a ocasião da composição provavelmente sempre traz mais calor de que luz e é menos frutífera para a apreciação teológica do documento que o estudo criterioso do próprio texto. Eu me lembro que no seminário tinha um professor que ele falava isso, sobre questões de autoria, data, né, de livros, de epístolas do Novo Testamento. É uma guerra sem fim, porque a maioria dos teólogos possuem suas opiniões, né, suas datações, principalmente dentro da academia, né, não há tanto consenso em relação à datação. Dentro da academia, já falei isso em outros vídeos, teólogos vão divergir, por exemplo, se a autoria da epístola aos Filipenses, se a autoria realmente foi Paulo que escreveu ou não, né? A maioria dos acadêmicos descartam, por exemplo, a autoria paulina para as epístolas pastorais, né? 1º e 2º Timóteo e Tito. Então claro, se você for se aprofundar em teologia paulina, existem os prós e os contras, né? Existem razões, até mesmo boas, para que o cara negue, por exemplo, essa teologia paulina para Filipenses, para as pastorais. E há razões muito boas também
para que você creia que tenha sido o apóstolo Paulo também. Portanto, quando você começa a adentrar de fato, a se aprofundar em teologia paulina, então não se escandalize, não entre em choque, né? Como diria um grande homem de Deus, não entre em crise por conta disso. Você está entrando na academia, você está deixando um pouco aí o viés talvez apenas confessional da sua denominação. Tá ventando muito aqui agora. Isso, bate a janela. O viés assim, confessional, né? Talvez você seja um estudante de teologia paulina, ou esteja começando agora seus estudos, e você só vem naquela batida. Por exemplo, você só leu autores publicados pela CPAD. Então, a gente vai falar de questões aqui que talvez você nunca tenha ouvido falar. Não entre em crise quanto a isso. Isso são questões que estão em debate entre os estudiosos, tá? Não são questões que você vai levantar essa bola dentro da EBD, da sua igreja, com vários novos convertidos, ou você vai falar de púlpito. Não. São questões do debate entre os estudantes, como você vai fazer uma pós, um mestrado. São questões que são debatidas ali pelos alunos, pelos professores, tá? E demais assim, quanto maior a especulação, tanto menos peso se pode dar a quaisquer corolários teológicos dela tirados. Além disso, como os evangelhos são sui generis, ou seja, único no gênero, do antigo, temos de depender dos próprios evangelhos para a apreciação da sua mensagem. Não podemos obter luz direta de paralelos de gêneros literários próximos no mundo antigo, de sorte que para a tarefa de interpretação estamos muito mais presos ao mundo do próprio evangelho. Por outro lado, no caso dos Atos, temos que levar em conta a teoria da narrativa, a arte antiga envolvida na narrativa de uma história bem contada, capaz de ser recontada eficientemente em toda a variedade de circunstâncias e ocasiões. Pois cada renarração, para sua eficácia, dependia do drama da linha da história, na vivacidade da caracterização, da qualidade dos discursos e assim por diante. De modo que, nesse sentido, também Atos é documento fechado em si mesmo, independente. Outra coisa que ele também ele aborda aqui, ele está tocando esse assunto. Dentro da perspectiva acadêmica, o Paulo apresentado por Lucas em Atos, segundo os acadêmicos, tá? Não é a minha opinião, não é o que eu acredito, sou conservador. Muitos acadêmicos, por exemplo, vão dizer que Lucas, ao falar de Paulo, trouxe uma visão colorida do apóstolo. Por exemplo, muitos acadêmicos, teólogos, doutores em teologia, lembre-se, você está no ponto teológico, então estamos aprofundando no que dizem os teólogos, conhecendo os pensadores, o que se pensa a respeito de Paulo, o que eles disseram a respeito de Paulo, por isso é teologia paulina. Teólogos vão dizer, por exemplo, que lá em Atos capítulo 17, quando Paulo está em Atenas pregando o evangelho, certo? Nós lemos aqui dali, a gente prega na igreja, a gente ensina. Eu creio que aquilo foi, de fato, algo que aconteceu. E os acadêmicos vão dizer, por exemplo, que aquilo dali nunca aconteceu. Lucas ele precisava mostrar um Paulo triunfante, segundo esses acadêmicos. Lucas precisava retratar Paulo falando e pregando aos sábios, aos atenienses, aos gregos, aos filósofos daquela época. Era necessário mostrar um Paulo que pregou o evangelho tanto a gregos, a sábios, quanto, por exemplo, aos romanos no centro do Império Romano, que foi Roma. Tanto é, né, segundo esses teólogos, que Atos capítulo 28 termina com a narrativa de que Paulo pregava em Roma o evangelho sem nenhum impedimento e que até mesmo alugaram uma casa em Roma. Então note que Atos dos Apóstolos, segundo essa visão, não termina, por exemplo, com a morte de Paulo, sabendo que Paulo foi decapitado por Nero no início dos anos 60, certo?
E Atos dos Apóstolos possivelmente foi escrito ali entre anos 70 e 80, alguns jogam até 85. Portanto, Paulo já era morto. Aí colocam essa questão, levanta-se esse debate. Por que Lucas não termina Atos dos Apóstolos com a narrativa da morte de Paulo por conta do Evangelho? Mas termina, mesmo ele estando morto, Lucas termina a sua história, sua narrativa, no capítulo 28, Paulo de maneira triunfante, fechando ali a história e chegando no centro do império, pregando para os romanos. Note, então, segundo esses teólogos, né, e o Jim Dowling diz aqui que o livro de Atos, né, quando vão estudar o livro de Atos, Paulo em Atos, ele é um livro, um documento fechado e traz uma teologia independente. Interessante isso, né? Uma teologia independente das epístolas. Né? Mais uma vez, é a visão deles, tá? Eu sou conservador. Ok? Vou discordar. É claro que eu creio que ele esteve em Atenas. Ok? Mas é bom que você saiba disso. Que grandes teólogos, né? Os livros de teologia que nós compramos, muitos creem nessa vertente. O Paulo de Atos é foi dado colorido a ele, foi posto como um herói, segundo esses teólogos, e Paulo, das epístolas consideradas autênticas, Romanos, Coríntios, né, Gálatas, por exemplo, este Paulo é mais, digamos, mais aberto, ele é mais, digamos, ele expõe as suas mazelas, expõe com maior facilidade suas frustrações em relação ao ministério, etc. Por isso que muitos teólogos seguem essa vertente, ok? Ele diz assim, mas no caso das cartas de Paulo, diz Jim Dowling, é impossível fugir da sua natureza de cartas, comunicações de autor conhecido para pessoas específicas em circunstâncias específicas. Elas têm um caráter intensamente pessoal, o que torna, se não impossível, pelo menos insensato abstrair o que é dito da pessoa e da personalidade do autor. Um dos principais fascínios dessas cartas é, com efeito, seu caráter autorrevelador. Paulo, como personalidade de grande força de persuasão, e a julgar pelo fato de que as suas cartas foram preservadas de grande eficácia, Paulo, como protagonista irascível, acima de tudo, pelo menos a seus olhos. Paulo, como um apóstolo chamado por Deus, por meio de Cristo, cuja obra missionária foi a encarnação e a expressão viva do seu evangelho. Da mesma forma, os argumentos e exortações de Paulo focalizam com tanta frequência as situações dos seus ouvintes e as opiniões dos que discordavam dele, que se torna impossível entender plenamente esses argumentos e exortações sem algum conhecimento dessas situações e das opiniões refutadas por Paulo, um ponto ao qual teremos que voltar. Em suma, a força teológica das cartas de Paulo está sempre inextricavelmente relacionada com seu caráter de diálogo com seus destinatários, na verdade como um dos lados de uma sequência de diálogos específicos, cujos termos, pelo menos em grande parte, foram determinados pelas situações abordadas. Então, as epístolas de Paulo geralmente são classificadas assim, são cartas de situação. É por isso que você não vai encontrar resposta para todos os problemas que uma igreja pode apresentar ao longo de anos, você não vai encontrar nas epístolas paulinas. Porque ele responde, vamos usar exemplo aqui, 1 Coríntios. Você percebe que ele vai respondendo aos problemas, né, aos casos, às situações que a igreja vivia, a igreja perguntava a ele, e essa situação aqui? Me responda. Pode ver. Ele vai, por exemplo, nos primeiros 3, 4 capítulos, resolvendo o problema de divisão que havia em Corinto. Se você, obviamente, creio que já tenha lido, né? Aí, no capítulo 5, ele vai trazer, ele fica sabendo daquele jovem que teve um caso com a madrasta, ele vai chamar a atenção da liderança porque não disciplinou esse jovem. Teve um caso com a própria madrasta. Né? Capítulo 7 ali, 7, isso. Ele vai responder ali, por exemplo, sobre as dúvidas que os irmãos de Corinto tinham em relação a casamento, né? Ele vai respondendo acerca de comidas sacrificadas aos ídolos, capítulo 8, etc. Certo? E os problemas, né?
gravíssimos que havia ali na questão do culto, da ordem do culto, questão dos dons espirituais. Então ele vai consertando essas questões ali no capítulo 12, na questão da ceia, capítulo 11. Então você vê que a epístola aos Coríntios, ela vai tratando dessas questões que eram problemas que surgiam, que todo pastor precisa resolver numa comunidade. Né? O grande problema dele é que ele tentava resolver essas questões por meio de carta, né? Ele não estava presente ali para corrigir. Isso devia ser realmente terrível para ele. Então, é chamada de cartas situacionais, né? Ou seja, ele procurava explicar ali situações, né, que eram colocadas diante dele. O Paulo, a igreja está passando por isso. Então ele procurava corrigir por meio dessas epístolas. Outro problema gravíssimo é o falso conceito acerca da ressurreição. Então ele vai trazer no capítulo 15 de 1 Coríntios, com quase 60 versículos, explicando somente sobre a ressurreição, como é que vai se dar essa questão do nosso corpo glorificado, corpo futuro, né? Então tem as epístolas de Paulo, podemos assim dizer, ela não vai responder todas as questões, ela pode nos conceder princípios, né? Princípios espirituais para que a gente possa, claro, com a ajuda do Espírito Santo, resolver as questões que surgem, né, difíceis na igreja. Mas a gente não vai encontrar respostas para tudo, porque esse não foi o propósito de Paulo. O propósito de Paulo foi escrever essas epístolas para aquelas igrejas locais, né, para resolver as questões que elas estavam enfrentando, os desafios que elas enfrentavam naquele momento. Os problemas, né, do momento. Diz mais aqui Jim Down. Assim, a teologia de Paulo está ligada à análise e contextualização histórica, em grau que não é possível nem necessário alcançar na maioria de outros escritos cristãos primitivos. Quando um argumento paulino foi ditado, tendo em vista outro grupo, sobre uma questão particular proposta em termos particulares, e o argumento visava obter determinado efeito, simplesmente não podemos esperar fazer justiça a tal argumento e em nossa apreciação dele, se não tivermos entendido o suficiente dessas particularidades para acompanhar a linha de argumentação e captar as nuances tensionadas por Paulo. Nesse caso, o mundo do texto e o mundo social do cristianismo paulino substancialmente se sobrepõem no contexto histórico no qual e para o qual a carta foi escrita. Por exemplo, uma questão interessantíssima que acontecia, né, que Paulo vivia, e que era uma realidade, que você não tinha como escapar, porque era o contexto social da época, por exemplo, a escravidão. É algo que inimaginável para a nossa cultura, para mim e para você, que nós, graças a Deus, nós nunca vivemos, nós nunca vimos isso, a gente sabe pela história somente, mas era algo extremamente comum. Crentes possuidores de escravos e crentes escravos, na condição de escravos. Senhores que se convertiam a Jesus, né? Que tinha escravos e escravos que se convertiam a Jesus, né? E Paulo procurava ensinar, né? Ele deixava muito em aberto, né? Você não vê, por exemplo, uma palavra direta, objetiva de Paulo em suas epístolas dizendo: senhores, libertai vossos escravos. Se vocês são nascidos de novo mesmo, se vocês são crentes mesmo, vocês vão ter que fazer isso, porque assim deseja o nosso Senhor. Você vê isso em Paulo? Não. Pelo contrário, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: servos, fazei tudo aos seus senhores como se fosse a Cristo. Pelo contrário, ele diz que na prática do dia a dia da vida cristã, os escravos crentes deveriam continuar sendo escravos e fazendo o melhor e mais, fazendo melhor do que nunca, como se estivesse fazendo para Jesus. A gente sabe que a escravidão é algo terrível, mas era um contexto tão entranhado na sociedade de Paulo de 2000 anos atrás, que ele não ousou. Pessoalmente, eu penso que Paulo entendia que o Espírito Santo iria, com o passar dos anos, orientar, tocar em muitos corações, como aconteceu. Muitos senhores, quando se converteram por conta própria, tocados por Deus, decidiram libertar seus escravos, ou tornaram-se funcionários pagos, ao invés de libertá-los,
começaram a receber alguma coisa. Paulo ele não vem para quebrar a estrutura. O discurso de Paulo, ele entende e procura compreender o contexto social que ele está inserido. Isso é interessante, cara. Não há uma palavra dizendo quem mantiver escravos vai para o inferno. Não é salvo em Cristo Jesus. Não tem Jesus como seu Senhor. Não é uma palavra como essa. Pelo contrário, é uma palavra para que os escravos cristãos continuassem servindo aos seus senhores, sem murmuração, sem murmurar e fazendo o seu melhor, como se fosse para o Senhor Jesus. Caramba! O que Paulo tentava dizer com isso? Quando você, por exemplo, vai para Filemão, né, ele vai dizer a Filemão, que era um irmão de posses que congregava na igreja de Colosso, ele vai dizer, ó, receba de volta o escravo fujão, né, Onésimo, porque ele se converteu, né? Ele agora serve ao Senhor, assim como você. Se ele te deu algum prejuízo, caso você receba ele, eu vou restituir. Sem problema, eu restituirei aí, eu cubro as despesas, mas receba ele como irmão. Por quê? Porque geralmente quando um senhor recuperasse um escravo fugido, normalmente haveria certo castigo, né? Então agora Paulo está dizendo, você é crente e ele é crente também. Como é que vai ser isso aí agora? Ele fugiu aí da sua casa, é possível que tivesse até mesmo roubado, dado prejuízo ao seu senhor. Então ele vai voltar. Só que agora ele volta cristão e você é servo de Deus. Então, não há uma palavra para Filemão dizendo assim, quando ele chegar aí, ô Filemão, porque você é crente, solte ele imediatamente, porque não é da vontade de Deus que os crentes tenham escravos. Note, não foi algo que ele afrontou, ele não quis entrar nessas questões. Eu penso que Paulo entendia, opinião minha, talvez você pode até colocar sua opinião aí. Eu penso que Paulo cria que com o passar dos anos essa estrutura iria mudar. Sim, levou muito tempo para mudar, muitos séculos, né? Você chega no século XVIII, muitos pais fundadores dos Estados Unidos da América no século XVIII eram pessoas de posses e se declaravam cristãos protestantes e tinham escravos. Tinham fazendas com escravos. Mas você não vê essa quebra. Você não vê esse nível de insubmissão. Por contrário, Paulo até mesmo vai dizer em Romanos 13 que nós devemos obedecer às autoridades constituídas, né? Algo muito parecido com o que Jesus, ao estar aqui, ele vivenciou. Ele não ataca Roma. Ele não ataca Roma dizendo que Roma era injusta, praticava injustiça, não deveria ser obedecida porque, por exemplo, matava pessoas crucificadas. Pelo contrário, Jesus se submeteu à pena de morte romana, que era por meio da crucificação. É interessante isso, né? Ele não ataca isso. Talvez você não faça esse link, mas os estados, dos 50 estados norte-americanos, né, os estados que possuem pena de morte, se baseiam na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, como base para a pena de morte para criminosos. Né? Como assim? Você me pergunta. Romanos 13. Não quer temer a autoridade? Então anda na linha, diria Paulo ali numa linguagem mais jovial. Ande na linha. Porque a autoridade tem a espada. Espada é um instrumento também de morte. Certo? Então, Paulo está dizendo ali, olha, Roma possui poder. E de fato, né, foi um dos maiores impérios de todos os tempos. Né? Quase 5 séculos de império. Então eles determinavam pena de morte. Para o cidadão romano não havia pena de morte por crucificação, né? Mas no geral, muitos eram decapitados, muitos eram crucificados, enfim. Então esse contexto social não pode ser ignorado, né? Nesse ponto, as análises literárias, diz aqui o Jim Down, e retórica foram úteis para esclarecer algumas particularidades das cartas como produtos literários do século I. Não em último lugar, alertaram-nos para os aspectos distintos das aberturas e das conclusões das cartas de Paulo comparadas com a prática epistolar da época e deram-nos mais esclarecimentos sobre as técnicas retóricas por meio das quais Paulo procurava persuadir seus leitores.
Nesse ponto também, os estudantes da teologia de Paulo precisam constantemente lembrar-se e ter consideração do fato de que as suas cartas não foram desapaixonados tratados de teologia, como tampouco os evangelhos foram retratados desapaixonados de Jesus. Isso aqui eu concordo com o Jimmy Down. Talvez a epístola que mais se assemelha a um tratado teológico seria a epístola aos Romanos. Tá, aí você me diz, mas Hebreus também, mas nós não temos certeza se de fato foi Paulo que escreveu, tem escrito Hebreus, né? Embora haja testemunhos de pais da igreja, mas há divergências até hoje porque o autor não se revela, né? Mas a gente precisa entender, como eu falei, foram cartas situacionais, não foram tratados apaixonados. Paulo sentou, eu vou escrever uma entrevista temática agora. Não, como os autores modernos fazem, né? Não, ele demonstraram, principalmente ali segundo aos Coríntios, como ele expõe, cara, de forma tão notória a sua personalidade, sua frustração para com alguns irmãos de Corinto que de forma até mesmo covarde atacavam, né, a sua autenticidade, atacavam o seu apostolado, né? Então ele demonstra ali a frustração, vocês estão fazendo isso, pá, né, eu estou ali tratando com vocês, com amor, né, vocês precisam rever essas questões. Foi uma igreja problemática, né, Corinto, né? Então ali ele expressa, ele demonstra claramente ali, principalmente segundo os Coríntios, né? Demonstra ali sua paixão. Não são tratados desapaixonados de Jesus, né? Ou sobre Jesus, ou sobre teologia. Ao mesmo tempo, precisam lembrar que a retórica da persuasão é vulnerável à contra-retórica da negação ou uma hermenêutica hostil de suspeição. Se a dedicação autêntica à teologia de Paulo assumir um caráter de diálogo, também se deve notar que os diálogos mais frutíferos dependem de certo grau de simpatia do parceiro do diálogo pelos interesses do outro. A análise retórica também pode gerar o seu próprio escolacismo. Em particular, parece-me sem sentido discutir se as cartas de Paulo são epidêticas ou deliberativas, ou outra coisa, quando a maioria concorda que o gênio criativo de Paulo adaptou para os seus próprios fins algum modelo que possa ter tomado de empréstimo e o fez de tal modo que os paralelos provavelmente tanto podem confundir como ajudar. E quanto a algumas estruturas elaboradas que foram propostas para as cartas de Paulo, podemos simplesmente observar que parece haver proporção inversa entre os quiasmos propostos numa carta específica e a luz que lançam, seja sobre o seu argumento, seja sobre o seu enfoque. Evidentemente, o vigor da teologia de Paulo não permitia que ela fosse facilmente contida dentro de estruturas gramaticais e composicionais. Em resumo, as várias faces da discussão sobre a natureza e a tarefa da teologia do Novo Testamento nos últimos 200 anos ajudaram a esclarecer a tarefa de escrever a teologia de Paulo. Diálogo com Paulo e não apenas descrição daquilo em que ele acreditou. Reconhecimento de que a teologia abrangia tanto a vida cristã como o pensamento cristão. E disposição de ouvir a teologia de Paulo como uma sequência de conversas ocasionais. Mas essa última observação já propõe outra questão. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Teólogos vão colocar em xeque, presta atenção, o fato de Paulo não falar sobre o nascimento virginal de Jesus. Aí teólogos vão dizer, Paulo em nenhuma de suas epístolas fala sobre o nascimento virginal. Logo, Paulo não crê no nascimento virginal de Jesus. Isso aí é lançado, isso é ensinado por muitos teólogos. O fato de Paulo não tocar no assunto, não mencionar acerca do nascimento virginal de Jesus, significa necessariamente que ele não cria. Mais uma vez, nós devemos voltar para a questão de dizer que as cartas de Paulo são cartas situacionais. Que lembrou, mais uma vez, lembrando a você, cartas situacionais, ele só vai falar de assuntos, dos problemas que ele precisava resolver naquele momento, naquela igreja. Não houve nenhuma dúvida. Para ele não tocar no assunto, para ele não falar, mencionar nunca, por exemplo, a palavra dízimo ou nascimento virginal, é porque a igreja, a comunidade, não tinha dúvidas em relação a essas coisas. Então ele não vai trazer nenhum ensino claro, específico.
Ora, quanto às dúvidas que vocês têm acerca do nascimento virginal, sim, Jesus nasceu, concebido, tal, você não vê nenhuma orientação. Por quê? Porque a igreja não precisou ou não tinha dúvidas quanto a essas doutrinas. Certo? Então a gente tem que ficar sempre em mente isto. As epístolas de Paulo, por mais espetaculares, por mais atraentes, por mais preciosas que sejam, não foram tratados teológicos, foram escritos, documentos de ocasião. Problemas que ele precisava resolver, precisava explanar para com a igreja e ele expôs ali, ok? Próxima aula nós vamos entrar aqui, então continuaremos nos prolegômenos, ele vai entrar em outro assunto aqui. É possível escrever a teologia de Paulo? Então escreva aí nos comentários, dê o like, até a próxima, Deus te abençoe rica e abundantemente.